Amigos, mais uma vez estamos juntos no nosso projeto Compartilhar, que é um programa da Igreja Luterana aqui de Cachoeirinha, da comunidade São Mateus. Desde lá dos tempos da pandemia foi quando começamos, a compartilhar aí ideias, pensamentos, sentimentos, dentro da nossa realidade de Igreja Luterana. E hoje nós temos uma data especial, que na verdade foi ontem, a data, mas a gente vai lembrar hoje na nossa edição do Compartilhar, que é o aniversário da IELB. Ontem então fizemos 121 anos de presença de Igreja Luterana em solo brasileiro. Essa igreja que está há 121 anos aqui tem o compromisso com a verdade revelada nas Sagradas Escrituras, e também a sua fidelidade aos documentos que fazem parte da história da Igreja Luterana dentro do Brasil. Normalmente na época da Reforma Luterana a gente lembra muito a presença da Igreja Luterana, mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a IELB, que é uma Igreja Luterana também. E nós temos um compromisso muito sério dentro do nosso Brasil aqui, firmado pelos nossos pais, antecessores aí, então há 121 anos, no sentido de mantermos a nossa fidelidade com a palavra de Deus, sermos uma igreja cristã comprometida com a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Olhamos para o Antigo Testamento como base de toda a história da presença de Deus dentro do mundo, através de pessoas que se organizaram em movimentos religiosos no passar dos anos. E também temos compromisso com o Novo Testamento, que então é esse novo movimento da igreja que se manifesta através de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que traz para nós perdão, vida e salvação através da sua morte e ressurreição. Então a Igreja Luterana ela está firmada nessas verdades. E também nas cartas apostólicas que vão vir depois aí dos Evangelhos de Cristo, que compõem então o Novo Testamento. Então o compromisso maior da Igreja Luterana aqui no Brasil, estamos falando então de nós mesmos aqui, o compromisso maior é fidelidade a estes princípios revelados na Sagrada Escritura. Sabemos e conhecemos a história da Igreja Luterana dentro do mundo, mais de 500 anos aqui dentro do mundo, esse movimento religioso que deu origem aí aos documentos que estão firmados aqui no Livro de Concórdia, que é o nosso livro, digamos, de referência das nossas doutrinas, onde estão os principais documentos da Igreja Luterana mundial, e também nossos, porque adotamos esses como nossos documentos, somos comprometidos fielmente à igreja com a palavra revelada escrita aqui, nesses livros, nesses históricos, que não são para nós livros sagrados, mas são livros históricos. Entendemos que aqui também houve inspiração de Deus para a composição desses documentos, porque eles não são documentos que foram inventados por fundadores de igrejas, mas eles são documentos históricos que estudam a palavra de Deus e que mostram a clareza da palavra de Deus, que na época em que foram escritos estava obscurecido. Essa clareza não era tão grande, Havia muita confusão em torno dessa palavra. E esses livros eles trazem a clareza, lançam luz sobre essa palavra, não criam revelações novas, mas eles dão luz àquilo que já era conhecido, que na época estava obscurecido. Fundamento então, e o compromisso maior que nós temos como igreja, é de continuar dentro desse caminho, de sermos aquela igreja que dá luz ao Evangelho e à lei de Deus, revelados para todas as pessoas, sob o lema, hoje nós adotamos aqui no Brasil, com muita clareza, Cristo para todos. Entendemos que esse é o lema fundamental de uma igreja que tem compromisso com a verdade do Evangelho, que tem compromisso com a palavra. Não podemos fazer outros caminhos que não sejam os caminhos do Evangelho, Temos, assim, a clareza a respeito das funções da lei também na nossa vida, da lei de Deus revelada, como freio, espelho e norma de vida, que nos ajuda a compreender a dimensão da presença de Deus e da orientação de Deus para todos, Isso está presente dentro das pregações, dentro dos estudos,
que os pastores trazem, que os pastores preparam, que os pastores pesquisam também em cima da palavra. E em momento algum essa igreja tem a ideia de estar criando coisas diferentes, né? A igreja luterana tem como base não ser uma igreja que cria, mas uma igreja que anuncia. Uma igreja que não quer criar conceitos novos. Ela quer preservar os conceitos que já estão revelados. Ela está comprometida com a preservação da palavra clara e pura do Evangelho. Então ela tem essa característica. E as comunidades luteranas, né, entre elas a nossa comunidade, também temos esse mesmo pensamento. Estamos dentro desse pensamento nacional de igreja, de sermos uma instituição, uma comunidade, né, comprometida com a clareza do Evangelho para todas as pessoas. Nós temos essa clareza garantida dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Pelo menos esse é o compromisso assumido por todos os pastores, pregadores, né, da palavra de Deus. É um compromisso firmado por todas as comunidades quando se organizam e se instituem se constituem, né, como instituições dentro do nosso país. Nós temos estatutos e regimentos que marcam, né, que são os, assim, digamos, as marcas, né, que delimitam a ação da igreja. Dentro desses estatutos, dentro desses regimentos, está bem claro que o nosso compromisso é com o Evangelho e com a palavra revelada na lei. Então, não temos outra forma de imaginar que possa haver alguma comunidade que vá fazer outros caminhos, e também ou algum pastor que vá fazer outros caminhos. Porque os pastores são preparados dentro das instituições oficiais da igreja, no Seminário Concórdia, no caso aqui nosso, né? Hoje nós temos aqui uma unidade aqui dentro do Brasil, né, de seminário, que é aqui em São Leopoldo. Esses pastores se comprometem através do seu estudo e através na sua formação, né, dos seus votos de fidelidade, se comprometem a anunciar a palavra clara e pura. E ponto. Né? Assim também as comunidades se comprometem a permanecerem fiéis à palavra clara e pura. Isto é a IELB. É esse conjunto, então, né, de membros que fazem parte dessa igreja, incluindo os pastores, que também são membros, e esses pastores estão com um preparo especial para poder trabalhar de uma forma mais dedicada, mais focada, né, no estudo da palavra. Essa é a ação de um pastor dentro da igreja, para que o Evangelho siga livre curso e para que a lei siga livre curso entre as pessoas. Esse é o compromisso maior da Igreja Luterana com o povo brasileiro. E nós temos isso muito claro dentro das nossas falas, dentro das nossas práticas, né? Queremos ser essa igreja, temos esse desejo de sermos essa igreja em todos os lugares por onde nós temos presença. Hoje nós temos presença no território brasileiro como um todo, né? Especialmente nas capitais, praticamente todas as capitais brasileiras têm uma unidade, uma comunidade, né, da Igreja Luterana, onde é anunciado o Evangelho. Ainda acredito que poderíamos ter mais presença, né, mas ainda não temos essas presenças tão maciças assim. A nível nacional tem algumas regiões com maior ou menor concentração de povo luterano. Mas uma coisa bem importante que eu, pelo menos, penso, e para mim chega um convite bem especial nessa data de aniversário, é de refletirmos sobre a nossa fidelidade com a palavra do Senhor. E entendemos essa igreja como um organismo vivo, que se movimenta em torno de um Cristo vivo, em torno de uma palavra viva. Essa palavra viva são as pessoas, somos nós, a igreja viva de Deus, né? Nós temos necessidade de termos aí uma estrutura, né, que é necessária. A igreja se constitui também como um veículo dentro do nosso país que necessita de ter estruturas, de ter bases, de ter organização, né? E a gente sabe que tem isso. Então, dentro dessas bases aí, nós temos necessidades de termos diretorias, lideranças, departamentos, segmentos, e aí vão as organizações, né? Porém, nós não podemos perder de vista que o nosso compromisso maior como igreja é sermos um organismo. Olharmos para este povo que se chama igreja e entendemos que aí estão pessoas.
E nós não podemos focar a nossa energia apenas na manutenção das estruturas. Elas são necessárias, porém secundárias. A base maior é de que as pessoas, os seres humanos, sejam atendidos em suas demandas humanas, em suas demandas de espiritualidade. Este deve ser o foco da igreja. Esse precisa ser o foco da igreja em todos os tempos, sob pena da igreja se perder em seus objetivos, tornando-se apenas uma organização. Não podemos gastar todas as nossas energias para a manutenção de uma organização, perdendo de vista o organismo. Então é um momento, eu acho que bem importante para a gente refletir, quando a gente reflete num aniversário, de a gente refletir sobre a importância daquilo que somos, quem verdadeiramente somos, para onde estamos indo e o que estamos fazendo, né, dentro desse quadro de sermos, dessa realidade de sermos a Igreja de Deus. Então, fica aí o convite para nós pensarmos, nós todos que somos luteranos, né? Eu sempre prefiro dizer que somos cristãos luteranos, porque às vezes, né, a gente pensa, ser luterano é tudo, né? Antes de ser luterano é ser cristão. Ser um cristão luterano, aí eu acho que é bem importante a gente poder ter a nossa base, a nossa referência, não está lá na organização, está no organismo. O organismo é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos esse corpo vivo. Então somos uma igreja cristã, luterana, né? E essa é a nossa característica. Então, nesse aniversário, que Deus conceda para todos nós, cristãos luteranos, né, as bênçãos que sempre nos concedeu, e que permita a nós continuarmos celebrando muitos aniversários, que nos dê povo fiel, que nos dê pastores fiéis, e que a palavra possa ser preservada a qualquer custo, a qualquer preço, com clareza entre nós, né? E que os sacramentos possam vir até nós sempre em abundância, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha a presença de Deus viva entre nós também. Então, um feliz aniversário para todos vocês que nesse momento estão nos ouvindo aí, aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha, e as demais comunidades que nos recebem também, que são cristãos luteranos, com 121 anos de presença em solo brasileiro. Deus continue nos abençoando, que tenhamos muitas oportunidades de celebrações dessa natureza também. Um forte abraço para todos vocês, na próxima semana a gente está junto de novo. Deus nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.